ao Minicast, o seu podcast de pintura de miniaturas. Eu sou o Átila Kawauchi. Eu sou o Felipe do Caern Studio. E eu sou a Manu do Mini Masaraki Miniaturas. E nessa loucura... Pô, aí vocês não cantaram aí, eu fiquei sozinho, caralho. Eu tô cantando. Só que o difícil de cantar assim é que a gente não vai ter o tempo de sincronia certo. A Manu vai ter que sincronizar isso depois. Cante vocês dois, porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Que dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Ah, mas tá queimando cartucho, tem que sei esperar. Ah, que cara, te- eu faço questão que a Manu cante pra ela largar de ser pelinha. Que ela tá Eu pagando já de tô metalheira. sofrendo Tá de pagando de- vai ter que vergonha. Olha, eu já tô sofrendo de vergonha alheia. Nossa, esse tipo de vergonha ali eu não sofro. Tem que ter karaokê. O karaokê do Minicast é o próximo projeto que vai acontecer. Encontro no Caraca. karaokê. Imagina a galera gravando e filmando. mandando pra gente. Filmando. Vai ter que estar filmando. Épico. A gente vai se encontrar, vai marcar um karaokê e vai filmar e postar no Minicast, no YouTube. Boa. Quando a gente se encontrar vai rolar vlog, né? 300 mil Vai ter que material ser. pra um ano de... Exatamente. Eu acho que sim. No karaokê, inclusive. Hoje a gente vai falar então o que o hobby influenciou nas nossas vidas, gente. Quais foram as transformações, como a gente era antes e como a gente ficou depois do hobby. Quais foram os hábitos que a gente acabou ganhando ou perdendo por causa do hobby, né? Vocês, antes de mais nada, a gente já falou, a gente tem o cast, que é o primeiro cast que a gente fala como a gente entrou no hobby, a gente não vai falar isso aqui agora. Mas foi... Talvez a gente fale um pouco, mas não vai ser o foco. Se você quiser saber mesmo, ouça lá o cast número 1. Ou foi o 0? Não, foi o 1. Foi o 1 que a gente falou isso. Foi Se não, foda-se também. Clica no foda-se da Manu aí, que é o link. Isso. O link é o nosso famoso link, o vocal. Dá 2 cliques no foda-se aí. Que bom. E a gente vai falar então hoje sobre... Vocês lembram... Ó, a pergunta agora. Alguma coisa que vocês conseguiram melhorar porque vocês começaram a pintar miniatura? Uma coisa positiva do hobby? Porque a gente pode falar dos negativos também. Vamos começar em tom bom, que é falar dos positivos. Depois vamos pra baixaria. Isso, Baixaria exatamente. depois só. A reclamação a gente deixa pro fim. Na verdade, a baixaria a gente já gravou, a gente só tá botando o tom bom antes. Vou falar pra vocês que uma coisa que o hobby me ajudou, que eu não fazia antes, é tentar organizar as coisas, os processos melhores. Por exemplo, quando eu vim do desenho. Tentar é uma palavra forte. Eu posso não ser organizado na mesa, mas o processo do canal é bem organizado. Felipe tá morrendo. Me ensinou, porra, não ensinou nada. O cara não tá organizando nada, brother. Imagina como é que era antes, cara. Eu já falei que qualquer dia o Atila vai descobrir que a mesa dele é um monte de material com a tábua em cima. Quando ele levantar vai chamar tinta, mais pincel, essas coisas. Isso, É tinha uma coisa que eu pilha perdi, de tinta da baleia e umas É. acrylex que ele tinha perdido ali, ele vai descobrir que é o pé da mesa dele. Então, organizar no sentido de, por exemplo, o canal. Eu já tive outro canal e já tive outro podcast também. Só que no outro canal, eu não organizava exatamente como o processo do vídeo. O que eu preciso fazer do vídeo, quais são as coisas-chave que eu preciso fazer, onde eu preciso gastar mais ou menos tempo na edição, sabe? Definir esse tipo de coisa. E isso ajuda bastante a uma coisa. Número 1, você conseguir manter o negócio constante, né? Você saber... Porque assim, se você fizer um negócio que é lindo, mas custa sua alma pra fazer, você não vai conseguir manter constante. E o YouTube, sem constância, você não... Nenhuma rede social, né? Nem o Instagram, nem nada, né? Você tem que ter constância nos seus posts, em qualquer rede social que você escolha focar, né? Facebook, sei lá, Instagram. Olha, esse negócio vai dar mais dicas do que a gente imaginava pras pessoas. Eu tô assim, Mas que nós imaginávamos e elas com certeza. Exatamente. A gente pode até falar desse lance de rede social também, mas isso me fez eu conseguir me organizar melhor nessa rede social, no caso do YouTube, e no Instagram por consequência, né? De eu saber organizar o tempo de edição que eu vou levar, de eu não gastar muito mais do que eu preciso fazendo detalhes que ninguém se importa ou não vai ver.
fazer roteiro das coisas que eu vou falar, como por exemplo do cast aqui. A gente às vezes faz na última hora, mas eu sempre escrevo alguma coisa pra guiar o minimamente aqui, por mais que a gente invente na hora, assim, como a gente fez hoje. Aí, a ideia já tava no ar, já. A gente já sabia do que ia falar. Sim, só não mas tinha daí a gente... Isso, a gente tem umas... Mas a gente deixa uns tópicos que é pra... Pensando no negócio ficar jogado, não tem jeito. Você tem que estruturar de alguma forma o negócio, porque senão vira bagunça o negócio. Vocês têm algo assim nessa linha também que vocês conseguem pensar agora? Pera aí, rapidinho. Antes de passar pra outra pessoa, vou voltar em você assim. Essa parada não tá ligada... essa parada da organização. Ela tá ligada, no seu caso, ela tá mais ligada ao hobby ou à produção de conteúdo? Porque assim... É que no meu caso, as duas os dois coisas... caminham juntos, mas se você tivesse um canal de outra coisa, de desenho, certo, que é uma coisa que você já fazia antes, você também não teria essa mesma necessidade? Sabe, porque eu acho que não, porque eu já desenhava antes, né? Eu nunca pensei em fazer canal de desenho, mas eu podia ter tentado aplicar isso quando eu tinha um outro canal de games. O lance da pintura foi que organizar no sentido de você, às vezes, ter que pensar antes de jogar a tinta na miniatura. É a mesma coisa você pensar antes de jogar a tinta na miniatura, é a mesma coisa você pensar antes de jogar um conteúdo na internet. É a mesma linha, a mesma tônica de raciocínio que você vai ter. Então, por exemplo, eu posso fazer lá o sketchzinho que eu fiz da moça lá quando eu tô em alguma... sei lá, no meu processo de pintura. Eu tenho certas coisas que eu já aprendi, assim como na edição. Tem certas coisas que eu já aprendi, que eu bato o olho, eu já preciso fazer, eu não preciso fazer um sketch pra isso. Entendi. Mas tem certos pontos que eu tento fazer um sketch, ou seja, tento... É uma coisa extra do meu processo, que eu não tá definido ainda, mas aí eu preciso de um help extra pra poder definir certos... Por exemplo, saber qual esquema de cores é o melhor. Isso é uma coisa que eu aprendi pintando miniatura, porque no desenho... Poderia ter aprendido, mas por algum motivo eu não aprendi, assim, não era uma coisa que eu pensava. Talvez acho que até da idade também. Quando você é muito novo, você quer fazer tudo rápido, você não tem paciência pra fazer as coisas. E acho que paciência é uma coisa que tem que andar de mão dada com o nosso hobby também, né? Fato. Porque acho que o momento que eu comecei a pintar melhor foi quando eu percebi que eu não ia resolver em uma hora. Pra fazer igual o Angel. É verdade. Foi aí que eu comecei a pintar melhor. Não vai resolver, não adianta. Você pode fazer o que for. Não tem milagre. Você vai ter que gastar tempo ali pra que fique bom. Entendeu? A palavra do hobby é laboriosidade. Ah, com certeza. Você vai ter que fazer várias vezes. Mesmo que seja um pouquinho. Tipo, às vezes é até melhor você pintar, tipo, 40 minutinhos, 1 hora no dia. Mas todo dia. Ao invés de 12 horas no sábado. Entendeu? Sim. Não vai funcionar. Total. Provavelmente você não vai ter gás, né, pra fazer isso tudo e isso, você vai se frustrar muito. Sim. E o hobby também, nesse sentido, ele ajudou bastante a eu perseverar, assim, de repetir várias vezes, de saber que eu não vou conseguir resolver lá. Porque assim, na época que eu desenhava, eu achava que desenhando 5 vezes eu ia conseguir fazer um negócio bom. E se eu não conseguir fazer em 5 vezes é porque eu sou muito ruim e tinha que desistir. E foda-se. Exatamente. Então... O hobby... Eu não sei se isso é uma coisa da idade. Pode ser, eu não sei, sabe? Pode ser isso. Porque eu também tinha uma coisa assim, tipo, eu apesar de fazer origami desde criança, eu te digo assim que se eu sentar e ficar mais de 2 horas fazendo um origami, eu já larguei mão, sabe? Tipo, fazendo um projeto só. Sim. E, pô, eu sento e fico horas pintando a miniatura ali, pra mim tá ok. Sabe? Pra mim é o básico, assim. Mas eu nunca admiti esse investimento de tempo nos meus outros hobbies, digamos. Talvez o hobby de pintura me ensinou a gostar dessa repetição como algo que eu preciso fazer e se eu gostar vai ser melhor. Me ensinou essa parte, talvez. Eu não sei. Eu acho que... Eu não digo que isso é por causa exatamente do nosso hobby. Eu acho que foi porque foi onde a gente estacionou, foi onde a gente gostou. Mas realmente, pode ser. Porque assim, eu tocava violão antes, aí eu sentava e ficava praticando e tal, mas também chegava uma hora que me dava um limite ali, numa música, alguma coisa que eu não ia pra frente, eu largava a mão, sabe? E agora eu vejo que não, se vai perseverando essas coisas, eu digo que às vezes assim, eu não tinha achado o meu hobby certo ainda. Pode ser. Sabe? Assim, eu não sei. Por quê? Porque assim...
a minha criação, a minha, assim, desde que eu me entendo por gente, certo. Eu faço todas as atividades que eu fiz até hoje, eu me envolvi ao ponto de ter que fazer muito tempo, muitas vezes. Certo, e você gostava disso? E eu sempre gostei. Então isso foi uma parada que eu trouxe de fora do hobby pro hobby. Não que eu tenha trago de fora do hobby, mas tava em mim já. Já tinha dentro de você. Tava em mim já. Uhum. Mas eu acho que, sinceramente, nesse ponto você é bem exceção, viu? Porque a maioria das pessoas tende a largar rapidão. Por amostragem, assim. Eu já sou exceção, então ficou bem claro, mas... a minha interrogação, acho que era com relação à idade. Eu não sei se idade é a palavra, talvez hábito ou criação. Pode. Porque assim, lá em casa sempre foi assim. A minha irmã, mesma coisa. Então, principalmente a minha mãe, assim, ela tinha essa parada de não, tem que fazer, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Certo. Sabe, tipo, meu pai é mais meio foda-se, assim, mas minha mãe era muito... porque meu pai é o cara cagão, meu pai é o cara assim, tipo, ou ele sabe fazer muito bem ou ele não sabe fazer, sabe? Tipo, então tudo que meu pai sabe fazer, ele faz muito bem. E as coisas que ele tentou e não conseguiu, ele cagou e nem tentou, nem foi mais, sabe? Entendi. Tipo, eu tinha problema, assim, por exemplo, com, digamos, o violão, por exemplo, que se eu fechasse a porta do meu quarto por meia hora pra ficar praticando, ficava abrindo a porta e, tem que fazer tal coisa, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. Eu não tinha o espaço, sabe, pra sentar e praticar. Eu só conseguia fazer isso quando eu tava sozinha em casa. Sabe? Mas por influência externa, no seu caso. Sim, então, assim, tipo, pra mim era isso que me incomodava, sabe? Então, tipo, o que ficava, assim, tipo, isso é secundário, sabe? E eu não sei se isso às vezes não reflete, sabe, um pouco no nosso próprio comportamento, sabe? Tipo, desenhar era secundário, tocar violão era secundário. Então, tipo, eu tinha que dar prioridade pras outras coisas. E agora, no momento que eu tô na minha vida, eu posso dar prioridade pra isso na hora que eu quero. Pode ser. Sabe? Então, eu não sei se às vezes não tem isso, sabe? Também. Pode quer também, né? Porque eu vejo assim, tipo, na minha família tinha um entendimento que você tinha que praticar esportes, sabe? Por exemplo. Sei. E eu tenho a coordenação motora de um pau de lenha. Sabe? Total, assim. Eu sou terrível, cara. Põe uma bola na minha mão, eu desmonto porque eu não consigo fazer nada com a bola, sabe? Não, eu ia jogar vôlei na escola, eu sacava pra trás porque eu não conseguia sacar pra frente. Jesus, então, meu Deus. Então, tipo assim, tinha essa coisa assim, não, você tem que praticar esporte, sabe? Essas coisas. E eu não tinha jeito pra isso. Eu sempre fui mais artística, sabe? E eu acho que era uma coisa assim que não pegava, sabe? Isso aí. Então, tipo, você pode ter um hobby, mas tem que ser um esporte. Sim. Sabe? A Manu tava no canto da quadra de boina e com um caderninho na mão desenhando. Enquanto a galera tava jogando. Fazendo croquis da galera. Muito filme teen, anos 90, isso aí. Aí dava uma bolada no meu desenho, assim. Você caía e chorava e ia pro quarto. Eu derrubava os papéis no chão e vinha um outro menino artístico me ajudar a levantar os papéis e a gente se apaixonava. Ele era lindo, ele era o Zac Efron, era. Ele era otaku, assim. Ai, cara. Que vacilo. Mas... Que parada escroto. Por que, cara? Por que deram tanta imaginação pra esses três? Faz nem sentido. Velho, quero só ver a gente jogando RPG depois da cagada que vai ser, velho. Olha o spoiler, não pode falar não. Spoiler. Isso corta, então corta. A gente corta depois. Ou não. Mas eu atribuo isso ao hobby, sim, no meu caso, porque eu definitivamente não tinha. Eu era esse cara igual o seu pai, que isso não deu certo, foda-se, você não é bom nisso, passa para a próxima. Tá? Mas eu aprendi a gostar de fazer esse... Claro que no começo... Não vou falar pra todo mundo que é maravilhoso tentar no começo e não conseguir, porque não é, né? Nossa. É uma merda. É uma merda. Assim, e eu vou falar que na nossa época, caraca, eu falei muito tiozão, né? Tiozão. Mas assim, na nossa época era pior, velho. Era pior, era muito pior. Porque assim, se eu fiz o No Metallic Metal, eu só tenho uma imagem ali, ou uma imagem na tela do computador ali, me dizendo... o que pode ser um No Metallic Metal. Eu não tenho um tutorial.
Sim, na sim, internet. sim. Então, tipo, era bater cabeça até a morte. Às vezes você não, Aí era você não mais sabia frustração. exatamente como o cara chegava, não precisa nem ser não metálico, naquele determinado efeito, mas cara, como é que ele faz a sombra assim, né? O que será que ele fez? E, gente, começar mais longe, tá? Descobrir que tipo de tinta você tinha que comprar. Verdade. Nossa, boa, Porque eu não tinha quase nada de conteúdo A gente brasileiro. tinha que traduzir o negócio que não era traduzir. O cara falou, vou usar a tinta da Vallejo. Não existe tinta da Vallejo aqui, Aí eu amigo. tinha que descobrir o que servia e tal. Daí tipo, você vai comprando meio na bobona, sem saber direito o que serve, o que não serve, vai fazendo cagada, descobrindo que não tinha muito conteúdo, assim. Tinha alguma coisa já. Sim. Isso eu digo, alguma coisa tinha já. Mas, mesmo assim, você tinha que meio que dar uma cavocada pra achar e descobrir o que era bom, o que era churume, né? E assim vai, né? Comprando e vendo que não funciona. Quem nunca passou pelo martírio do primer, né? Martírio do primer ou do medium da Acrylex que não seca não. Nossa! Não, mas eu tô falando, tipo, o medium da Acrylex, ele não seca, aí você fica só esperando. O primer, você compra um... Aí, esse... Mas isso aqui, será que funciona de primer? Aí você compra tinta spray, tinta achando PVA. que vai... É o tinta spray, exatamente. Então, que eu lembro assim que eu vi, e o pior de tudo assim, eu vi vários vídeos, tinha uns vídeos brasileiros que rolavam ali nos primórdios do YouTube ali. Aí tinha tipo um vídeo de um cara falando assim que não precisava passar primer, era só se passar uma tinta preta que tava boa. Nossa. Aí eu já fiquei meio desconfiada, sabe? Sabe aquela coisa que você desconfia, assim, tipo, né? Então, né? Aí, porque daí eu via todos os vídeos gringos passando primer, né? Daí eu já, não, tem que passar primer, então, né? Não deve funcionar só a tinta preta, né? Mas eu digo que eu ainda tentei, sabe? Sim. Porque, você olha, o cara tá fazendo só com a tinta preta, né? Bora Dei lá. aquela tentada assim, passei a unha assim, vi que saía, não dá. Bora lá se fuder junto. Exatamente. Essa parada do primer, assim, tipo, eu tive problema em encontrar qual usar. Porque no livro, nacional. como eu comecei pelo Warhammer, no livro falava que tinha que primar. E Só essa que era a minha... Só que o Primer spray da GW maroto. que custa 1 rim e 2 Celta. Não, Foda, não vem né? pra cá porque é spray, né? Não vai... Não, e assim, eu vou te falar, uma vez eu comprei de Portugal e veio. Só que, meu irmão, quando chegou... Eu não sei qual foi a treta, na real. Mas quando chegou aqui no correio, eu tive que pagar uma prata, assim, tipo... Sei lá, eu lembro que eu tinha pagado, na época... Não sei se foi 20, 25 reais, assim. Só que aqui, o que eu paguei de taxa, não sei o que, deu mais de 90 reais. Então, tipo, foi tipo 3, 4 vezes o valor do produto, sabe? E eu não sei... latinha de primer. E eu não sei se tem a ver com o fato da parada não poder ser importada, e aí já que chegou, vamos foder com tudo, não sei. Porque eu não entendo como funciona de fato. Então, Então, o que pra vocês acharam que mudou também, que trouxe de benefício pra... pelo menos um item de benefício na vida de vocês? Por causa do hobby. Vai, mano, porque o meu é mais drástico. Ui, drástico. Eita! É porque foi tudo, né, velho? Eita. Eu não tinha contato com essa parada antes. Você não tinha contato com nada. Artístico, zero. Tá falando. Pode Pois crer. Eu acho, assim, que pra mim foi... O que mudou, assim, pra mim é que foi que finalmente eu achei um espaço pra eu concretizar a minha parte artística, sabe? Muito bem. Porque o que eu já tinha tentado antes, pra mim não tinha sido um meio tão válido, sabe? Certo. Então, eu tentei tocar alguns instrumentos, eu desenho, eu faço origami, mas pra mim isso aí não era o suficiente pra eu me expressar. Certo. Sabe? E aí foi finalmente onde, digamos, eu consegui expressar o que eu tava querendo, sabe? Foi ali que eu cheguei ali. Certo. E... eu acho que isso era uma coisa assim que pra mim, na época, principalmente quando eu comecei, eu tava um pouquinho frustrada com a minha profissão, já digo. Sim, porque... certo. Que era?
É porque eu sou arquiteta, né? Sim. Por formação, né? Não, eu sei, eu só tô perguntando pro público, sabe? Cara, as milhões de pessoas que nos escutam. Nossa! E Exatamente. nos fazem ficar ricos Exatamente. Muito de ricos. saúde. Agradecemos orações. Os bons fluidos. Eu não posso nem falar nada sobre saúde, né? Tudo bem. Que vacilo. Que mórbido. Bom, então, é que na época, um pouco antes, né, eu trabalhava já num escritório que eu gostava e tal, e eu acabei saindo no escritório e me meti numa bucha, sabe? Puta que eu pariu. E eu acabei saindo daquele escritório ali, né? E foi ali que eu comecei, sabe, a pintar a miniatura. Só que até aquele momento ali eu expressava essa minha coisa artística através da arquitetura. Só que mesmo assim eu não conseguia aplicar isso tão bem, sabe? As limitações eram maiores, né? No caso. Sim, porque... Principalmente coisa comercial, né? Sim, porque eu acabava tendo que seguir por um lado comercial. Eu fazia as coisas seguindo um estilo meu, né, e tudo, só que eu tava limitada um pouco ao estilo do escritório, né, e eu tava também limitada ao cliente, né. Sim, total. Mas mesmo assim, eu usava aquilo pra me expressar, sabe, de certa forma, assim. E quando eu mudei de escritório, isso aí morreu total, sabe? Porque virou Eu praticamente só copiava revista de decoração, sabe? Porque era assim, o nível do escritório, sabe? Pode crer. E isso aí tava me frustrando, sabe? Tipo, eu já não tinha mais como me expressar. Certo. Aí foi bem na época quando caiu isso aí no meu colo, sabe? Caiu essa pintura de miniatura, essa coisa. No começo foi mais uma coisa tipo, estou pintando os bonequinhos do meu board game, né? Até a partir do momento que eu comecei, não. Tem concurso disso aqui, tem artista foda disso aqui. Aquela coisa assim que, tipo, eu olhei assim, poxa, isso aqui tá caindo no meu colo, isso aqui, eu acho que isso aqui vai servir pra mim. Certo. Sabe? Vai preencher esse vazio artístico que eu tô sentindo já faz uns anos, sabe? Aquela coisa assim. Certo. Então aquilo veio vindo. Então pra mim foi muito bom nessa minha carência, que eu digo, de... Legal. Maneiro. De expressão. Mas aqui, agora eu vou fazer uma pergunta. Essa sensação que você teve de se encontrar, mano, foi do nada ou ela veio vindo? Sabe qual é? Em algum momento você, tipo... Não você já foi tava assim, pintando, tipo... Você já tava pintando, e de repente você pensou assim, caralho, isso é pra mim. Eu gosto disso. Não porque foi assim, eu peguei o bonequinho de... Tem uma galera que eu vejo que fala assim, meu irmão, quando eu botei a mão, putz, deu vontade de fazer isso o tempo inteiro, toda hora, e eu tô aí, sei lá, tem assim, 1 ano e meio, sabe? Eu vejo assim que, por exemplo... É que eu vejo assim, eu já vi, tipo, pessoas já me falaram coisas assim, tipo, eu botei a tinta no meu primeiro bonequinho e me apaixonei. Tipo, pra mim não foi assim. Porque eu já tinha um lado artístico que vinha de antes lá, sabe? O que eu posso dizer, assim, que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu fiz, foi origami, sabe? Tipo, poxa, faço origami desde os 7 anos de idade, sabe? Certo. Só que não quer dizer que eu virei um mestre de origami, porque se eu estivesse praticando do jeito que eu pratico pintura de miniatura, hoje em dia eu ia ser uma mestre de origami, sabe? Só que eu não sou. Tô no mínimo do intermediário ali, sabe? Porque eu nunca tive a perseverança e a paciência de treinar aquilo lá tanto quanto eu treino a pintura de miniaturas. Só que eu também não posso dizer que a partir do momento que eu peguei um bonequinho de Zombicide na mão, que veio uma luz do céu e fez sabe? Não foi isso. Tá zumbi. Sabe? Isso foi um processo, assim, quando eu continuei fazendo, que veio vindo feedback, que eu tava gostando do que eu tava fazendo, coisa que daí eu fui percebendo, poxa, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu gosto de fazer isso aqui, eu quero continuar fazendo isso aqui, sabe? Sim. Então, não foi de momento do outro, assim, tipo, pega esse hobby aí que você vai gostar. Tipo, também não foi assim. Toma no colo. E você não, e você, Átila? Você também foi assim, tipo... Você já desenhava, então você já tinha contato com também, mesmo background, assim, tipo...
Tipo a Manu, Sim, só que sim. em outra vertente. E aí, mas você, Eu tipo, nunca foi abandonei. fazendo a pintura, e aí, tipo, E cara, foi acho que vai, transformando. acho que vai. Aí depois foi. Eu acho que foi sim. Na verdade, quando engrenou pra mim mesmo foi quando... Porque assim, como eu comecei, eu já desenhava, eu nunca abandonei o desenho pra sempre, assim, não é uma coisa que eu não faço mais, eu faço uma vez por ano, eu sempre tento me forçar a desenhar um desenho que equivaleria a uma pintura de display, que eu preciso demandar muito tempo e terminar ele completão o desenho. Assim, não fica no nível, assim, desses caras fodões do desenho, mas, assim, dá trabalho e tal, eu tento fazer direitinho. E lápis de cor é igual pintar com tinta mesmo. Você demora, não é rápido. Você tem que passar várias camadas de lápis de cor, assim, o processo é bem parecido. Mas quando eu comecei era meio igual a Manu. Eu comecei pra querer pintar meus boards de chibizinho estilo anime lá, feliz e serelepe colorido. E aí foi quando eu comecei. E eu lembro que no primeiro ano que eu comecei a pintar, meu amigo falou: faz um canal aí, já que eu já tinha parado o meu. Eu falei: você tá louco, eu não sei pintar. Você que tem essa direito. mania? Faz um canal. Você tem essa maniazinha de fazer canal e não ter o que fazer da vida? Eu vou fazer canal de tudo. Aí, mas eu falei, não, eu não vou fazer agora. Aí, tipo, foi meio que 2 anos depois que ele tinha falado isso, que eu, de fato, fui fazer o canal. E aí foi, acho que aí que engrenou mais mesmo como hobby. Que beleza, agora eu vou ter que fazer sempre, eu não tenho mais escapador. Porque até então, eu pintava, mas não todo dia. Eu pintava, sei lá, às vezes. E agora tem público. E agora estão me cobrando pra pintar. Aí de você, se não pintar. sai o vídeo na semana. Se não sai um vídeo na semana, se não sai uma live eu pintando alguma coisa, tem que terminar ainda na live. Mas se não terminar. Ai. Então foi aí que começou a engrenar pra mim. Eu falei, beleza, legal, eu tô tendo que fazer, mas eu tô gostando. Assim, sabe que o negócio vira uma obrigação, eu tenho que fazer isso, mas eu tô gostando, sabe? Sei Aquele qual é, eu negócio sei exatamente qual é. Eu tenho que fazer, mas eu gosto, pelo menos. Não é... É trabalhar quando você gosta do trabalho que você tá fazendo. Não deixa de dar trabalho, de ser cansativo às vezes, né? Porque, querendo ou não, produzir conteúdo é cansativo. Mas eu tô gostando. Aí, beleza, esse é o meu hobby agora. Eu tô nessa, entrei. Essa pegada aí. De E cabeça. você, Felipe? Não, primeiro acho que eu vou responder minha própria pergunta, né? Vai, responda. Mas eu acho que pra mim foi também essa parada. Na real, Uhum. eu meio que me dei conta de que eu podia, tipo, render naquilo ali. Desde moleque eu sempre achei maneiraço o desenho, sempre achei maneiraço. Só que foi uma parada que foi muito desestimulada. Cara, não sei se foi desestimulada, sabe? Tipo, ninguém chegou e falou assim, para com essa porra, sabe? Tipo, ninguém nunca fez isso lá em casa. Mas Aham. só que Não havia um ambiente propício pra você começar. Não houve, tipo, não, pera aí, você quer fazer isso? Diferente das minhas outras atividades, que tipo, a minha mãe e até mesmo a minha irmã falaram, não, você tem que fazer, bora, tal, vamos de novo. Certo. Com essa parada artística nunca rolou. Então, Você não fez um curso de desenho, né? Eu vou te falar, é estranho, porque a minha esposa já foi o contrário, ela sempre teve muita parada de arte. Lá na casa dela, ela desenha, Legal. a irmã dela desenha, o pai dela desenhava, o tio dela desenha pra caralho, todo mundo. A tia dela, todo mundo. Então, assim, lá era comum você ter, assim, tipo, em cima de uma mesa, em cima de um lugar, lápis de cor, giz de cera, Cara, isso tinta, faz pincel. muita diferença. Hã? Isso faz muita diferença. O ambiente tá ali, Faz, é cara, só o cara faz. chegar e fazer. É só fazer. E alguém Sim. chegar pra você e falar assim, cara, senta ali, você não vai fazer? Por que você não faz? Tipo, Vamos ali, é legal, é legal. É legal. Não, ou então, tipo, alguém só pra falar assim, não, calma, que daqui a pouco você vai melhorar. Sim, Sabe? sim. Eu tive isso em outras paradas. Não pra arte, entendeu? Pra arte era tipo, ou eu me virava e fazia por compulsão, que foi o que aconteceu, ou não ia acontecer. E aí foi assim. Bem, que era mais ou menos o meu caso. Tipo, eu não tinha estímulo nenhum pra arte. Mas você já tinha a Sabe? veia, né? Você gostava daquilo. Cara, eu, com o tempo, eu simplesmente comecei a ignorar. Tipo, eu gostava muito de desenho. Como eu não tive, tipo, eu gostava de desenho, eu não aprendi a desenhar, não vou desenhar, então vou gastar energia com outra coisa. Você não. Sim, você ter o material fácil ali pra você tá circundado de gente que gosta disso também. Por exemplo, por mais que você não tenha, mas você tenha uma faculdade que tinha pessoas que gostavam disso. Na minha faculdade que eu fiz de design,
um monte de gente desenhava. Ué. Então era o troco do pão falar ali de desenho, entendeu? Todo mundo fazia. E aí, assim, essa que foi a parada. Não rolou. Sim. Não ter um ambiente atrapalha demais, cara. E assim, já com relação a jogos, que foi aonde eu entrei, né? Jogos de tabuleiro, no caso. Não, na verdade, na real foi um jogo de estratégia. A gente era muito viciado em jogo de estratégia. Ah, não, mas não um videogame. Não, caso. PC. Tá. Game de Jogo PC, não é tipo joystick no caralho. Entendi. Sim. E aí foi essa parada. Foi assim. Eu gostava muito, a gente conheceu, por meio de um brother, a gente conheceu o Warhammer, já contei 1000 vezes. Uhum. E aí eu achei pra comprar, e aí eu comprei. E aí era a parada, tipo, eu já era viciado em jogo. Certo. No jogo de Warhammer, de PC. Certo. E aí foi o lance da compulsão. Que, tipo, mesmo que ninguém me estimulasse, eu falei, eu vou fazer. A gente pode até entrar e falar isso mais tarde do lance da compulsão de compra que o hobby pode trazer. Mas vai, né? Segue. Eu acho que assim, a gente pode... Como a gente já falou de compulsão de compra em 2 ou 3 casts, eu acho que a gente pode falar de outras compulsões que o hobby traz pra gente. Positivas, assim... Há que se discutir se existe compulsão positiva, mas assim... né, se te faz bem, né? Como já diria Satanás, né? Se te faz bem, tudo bem. Aí, cara... Aí eu peguei e comecei a fazer, só que como era uma compulsão, eu comecei a fazer mais que o resto dos meus amigos, né? A lance da pintura. E aí foi quando eu comecei a ver que, caraca, eu acho que eu treinei tanto que eu tô começando a ficar legalzinho nesse negócio. Tô achando aqui uma luz, tô conseguindo fazer sombra e tal. E aí foi quando eu acho que eu tive esse sentimento de, putz, eu tô gostando bastante disso e eu acho que dá pra ficar bom, sabe? Foi quando virou a chave. Mas o meu também, a minha chave foi natural, não foi uma porrada. Veio com o tempo. E com relação ao que mudou na minha vida foi, em resumo, tudo isso que eu falei. Tipo, eu não... a gente tava comentando antes aqui de começar a gravação, tipo... se não fosse o hobby, eu acho que a gente sequer aqui se conheceria. Eu não teria contato algum com arte, ia seguir minha vida assim. E, cara, eu ia deixar... Minha vida ia ser bem melhor sem vocês. Que isso? Eu acho que eu teria, pelo menos, eu teria mais de um carro, assim. Mais de... Não, mais de um carro, assim, porque eu tenho carro e moto, mas eu teria carros e moto. Você ia gastar seu dinheiro com outras coisas que também não são úteis. Provavelmente. Com geladeira, com micro-ondas. Sei lá. Comida, tal. Com a comida não tem como gastar mais. Morar. Poderia ser esteroides anabolizantes. Opa, não pode. A gente descobriu... descobriu que a gente precisa de um teto pra poder guardar as miniaturas. Então aí tem que comprar uma casa. Tem que se esforçar pra comprar a casa. Aí, ó. No mínimo pagar o aluguel. Pagar o aluguel no mínimo. Então, assim, de fato, o que mudou na minha vida? Porra, arte. Hoje eu entendo muito o valor, cara, dessa parada. Tipo, de você ter educação em nível artístico, sabe? Seja qualquer parada. Certo. Antes, pra vocês terem ideia, antes eu achava, era um cara que eu não curtia música. Aí, tipo, eu curtia música e tal, mas eu não entendia tanto o valor de música, sabe? Valor cultural. De você começar a ter percepção desse tipo de coisa, sabe? Entendi. Isso que eu fiquei pensando, sabe? Você não tinha tido nenhum estalo artístico ainda, sabe? Você falou de música, por exemplo. Eu, principalmente, quando era criança pra adolescente, quando eu tava conhecendo música, aquela coisa, de você ouvir... Eu tinha um negócio, assim, de ouvir um solo de guitarra, assim, e me arrepiar inteira, sabe? Coisa assim. Porque, tipo, aquilo te mexe, sabe? Então você teve esse contato com arte muito mais tarde na tua vida. Muito mais. Sabe? É verdade. Eu já era meu caso, muito adulto. Muito cedo. Eu já era, assim, tipo, já era casado, na real. Sim, nossa, foi bem mais... Bacana, bem mais tarde mesmo. E fala uma coisa agora, a gente falar de benefícios objetivos, a gente falou em benefícios não objetivos, né? Mas, por exemplo, benefícios como concentração ou controle motor mesmo, de você conseguir fazer um traço sem você pintar a miniatura inteira tentando fazer um traço fino, né?
às vezes, claro que tem pessoas que têm dificuldades motoras reais mesmo, que óbvio que o hobby não vai corrigir, mas o hobby ajuda muito isso, porque eu já recebi uma vez uma mensagem de um cara, que ele mandou uma mensagem assim, ele falou, ele tinha uma síndrome lá X, que ele ficava tremendo, a síndrome dele, ele não tinha força pra fechar a mão, tipo, ele não conseguia segurar um lápis sem deixar cair, porque ele não tinha força suficiente, Caramba. devido a uma doença X, que eu não vou lembrar aqui agora. Aí ele me mandou uma mensagem pra falar que o canal, por causa dos tutoriais e tal, ele começou a praticar o hobby, né? E aí, como ele começou a pintar e se concentrar e ficar treinando e fazendo como se fosse uma fisioterapia, segurando o pincel, que maneiro, velho. ele conseguiu recuperar a força na mão dele e ele hoje segue praticando. Porra. Tem a força, óbvio que não é a força 100% igual uma pessoa normal tem, mas ele conseguiu fazer como se fosse o hobby é como se fosse a fisioterapia do cara, entendeu? Caralho, sensacional. Não, isso é massa, cara. É que tem muita gente que confunde tipo, o movimento normal com o movimento do motor fino. E são duas coisas bem diferentes, assim. Tem gente que pra fazer uma atividade normal no dia a dia a mão treme. Mas pro motor fino não, sabe? Porque são duas habilidades diferentes, sabe? Não, isso é bem interessante, assim, na verdade. Às vezes, como ele tá exercitando o motor fino dele, ele tá conseguindo pegar. Sei lá, né? Não sou profissa nisso, né? Não sou fisioterapeuta. Não, mas o que ele me falou foi isso. Foi como se fosse uma fisioterapia. Ele conseguiu alongar a fisioterapia dele fazendo uma coisa que ele gostava, que era pintar miniatura. Então ele conseguiu transformar uma coisa que é chata, você fazer fisioterapia, em uma coisa que ele gosta, ele pratica sempre e consegue fazer e reproduzir e consegue manter ele fazendo sempre. Assim, eu não posso falar que nesse quesito igual do cara eu não vou ter nada no mesmo nível. Não, ninguém falar, vai, né? assim. Você devia ter deixado isso por último. Isso é que milagre. Agora fudeu. O que a gente vai falar? Não tem graça nenhuma. Ele encontrou Jesus na torrada, o cara. Na White Pallet. Ele encontrou Jesus na White Pallet. Ele viu a imagem de Cristo. Sim, ele conseguiu. Vou ler lá o papelzinho sujo da White Pallet. Ai, velho. Mas eu consigo notar que eu consegui certa proficiência extra, mesmo quando eu vou fazer, por exemplo, um traço de uma arte final de um desenho. Porque assim, eu não pratico muito desenho. Todo quando eu pratico. Mas como tem muita coisa que se transfere automaticamente pro desenho, como por exemplo, você fazer uma blackline e você fazer uma arte final, é próximo o nível de coordenação que você tem que ter pra você não errar. Entendeu? Então isso eu consegui transferir direto pra quando eu vou fazer, pras raras vezes quando eu vou fazer desenho. Então eu posso dizer assim que um nível de coordenação, de controle motor mais refinado, com o hobby a gente consegue. Claro que praticando sempre, né? Óbvio que você não começou amanhã a pintar, já tá melhor. Cara, eu vi uma melhora muito grande no motor fino, sabe? Uhum. Porque eu já era jeitosa, já fazia esse tipo de coisa, já desenhava, assim, mas eu percebi... Sempre fui jeitosinha. Jeitosinha, eu pensei nessa palavra. Jeitosinha. Ogra do jeito que eu sou, né, cara? Eu sempre tive esse jeito, sabe, pra fazer as coisas, assim, tipo, fazer maquete na faculdade, tirei de letra, sabe? Porque, tipo, eu já tinha essa precisão, assim. Uhum. Só que eu vi que, tipo, melhorou muito, sabe? Muito, certo. Sim. Percebi, posso dizer assim, que, tipo, peguei agora e voltei a lidar com o modelo, que eu tinha dado uma parada, né? Comecei com o modelo, vim, né, para as miniaturas e voltei, né? Cara, é outra coisa, sabe? Sim. Um negócio assim que o pessoal sempre falava assim, alguém falava assim, tô jogando futebol, eu consigo botar a bola onde eu quiser, sabe? Eu tipo, não, eu consigo botar o pincel, a ferramenta que eu tô usando onde eu quero. Que isso eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, principalmente quando é iniciante, isso aí é só desenvolvendo o motor, sabe? Pra você conseguir, sabe? Então, assim, eu posso dizer, eu boto o pincel onde eu quero agora, sabe? Tipo, minha mão responde a esse tipo de estímulo, sabe? Eu acho que isso, assim, é o que mais tem, que eu mais vi de diferença, sabe? E era uma dificuldade que eu já tinha no desenho, sabe? Das vezes, assim, que eu dizia, o lápis não correspondia ao que eu tava pensando. Eita. Sabe? Sabe? E assim, eu desenhava bastante, sabe? Isso não era... Só que não tanto quanto eu pinto agora, sabe? Uhum.
Então eu vejo assim que teve um desenvolvimento bem grande, assim, nessa parte, assim mesmo. E eu vou falar um bostaço bem grande que o pessoal vai ficar meio bravo. Eu fui sentar fazer minha unha esses tempos e foi muito mais fácil. Não, mas o Atila sabe como é que é isso aí, ué. Ele não fez a unha da esposa dele lá? Eu pintei de aerógrafo já uma vez, mas não deu certo. Mas você mascarou? Tem que mascarar, porra. Tem que mascarar. Mascarei. Não acredito que ele... O problema é que eu não acredito que ele respondeu. Ele se deu o trabalho de responder de maneira séria. Não, mas eu mascarei. Com fita azul da 3M. Eu usei meu pai não aguenta. acho que eu usei cola branca pra mascarar. Que é uma técnica de unha isso mesmo. Pior que é. Aí, tá vendo? Não tá pensando o quê? Ai, meu Deus do céu. E você, Vocês sempre conseguem me deixar sem reação. Acho que uma vez por episódio vocês me deixam sem reação. Uma só? Não, pelo menos uma vez por episódio, eu não falei. No mínimo uma vez, né? Cara, pra mim, assim, com essa parte de motor fino, eu sempre tive muita coordenação motora. Só que eu sou um cara muito coordenado. Vai lá, Coordenadão. Só que essa parte de assim, muito pequena, muito detalhada, eu não tinha, assim, tipo, eu simplesmente não tinha essa manha, eu falo assim, eu nunca tinha testado pra saber. Eu peguei do zero. Uma coisa tão pequena. Eu peguei do zero e fui aprendendo. Então, tipo, cara, foi uma skill nova, assim, que eu adquiri. Ah, total, verdade. Sabe qual é? Verdade. É porque, como não desenhava, então não tinha testado isso antes. Não tinha. Mas isso aí é uma coisa legal que você falou, porque mesmo pra mim que desenhava, eu tava acostumado a desenhar numa A4, não numa miniatura de 35mm. 28mm. O mundo muda quando você tá fazendo desse tamanho, né? E assim, é engraçado, né? A gente começa a ter mais noção quando a gente vai tentar uma outra parada. Tipo, quando eu fui fazer, sei lá, quando eu fui tentar esculpir. Aí eu pegava um pedacinho pequenininho de green stuff, assim, e aí, vou fazer, sei lá, um detalhezinho. Porra, aí o negócio era tipo, o tamanho do antebraço da miniatura, sabe? Era gigante, às vezes eu queria fazer um detalhezinho, o negócio era gigantesco. Então, cara, a escala é muito pequena de fato. E realmente, acho que, não sei, outro hobby que vai te dar essa precisão nessa escala, sabe? Talvez. Verdade. Precisaríamos conhecer outros hobbies, assim, mas... Só se tem um cara que desenha pequeno por algum motivo sempre, aí ele tem essa... Mas é a minoria, não é um hobby nisso, é só um cara louco. Exatamente. É a exceção dentro de um hobby. É um cara doido dentro de alguma parada que ele faz. Tipo aquela galera que escreve em arroz, né, velho? Isso, caraca, a galera que esculpe em arroz, grafite de lápis. Isso aí, puta que pariu, cara, essa parada mesmo. A galera, lá, poxa, no Japão também tem muita galera que faz coisas micro, tipo o cara que fez o menor carro do mundo. Ah, sim. Origami micro também. Essa galera talvez, assim, mas fora isso... Sim. Não consigo. Sim, fora isso, acho que é só miniatura. Mas mesmo assim, não são hobbies difundidos igual a pintura de miniatura é no mundo, né? Não é. Não tem um hobby disso, não tem um hobby da galera que faz tsuru origami e miniatura. Bora lá construir um mini carro geral. Não vai rolar. Que funciona, anda, dá pra, sei lá, enfim. Mas é verdade. Uma outra coisa que o hobby proporcionou também pra gente foi lidar com pessoas diferentes do nosso círculo imediato de amizades, né? A gente começou a conhecer mais pessoas por causa do hobby, né? Como é um grupo que começou muito pequeno no Brasil, então foi fácil, todo mundo meio que se conhecia ali no começo, né? E hoje em dia tá maior, né? Não é mais tão pequeno assim. Hoje em dia dá até treta, pô. Dá treta em grupos. Dá até treta sempre teve ali. Tem em qualquer grupo, né? Treta é o que mais tem em qualquer grupo, né? Mas, principalmente no Facebook. Mas... Nossa. Mas a gente começou a falar com bastante... Assim, eu não costumava falar com pessoas de outros estados, assim, não é... Eu, sei lá, tirando primos meus que moram no sul, eu nem falo tanto assim com eles, eu não... Sei lá, não falo normal, diariamente, que nem eu falo com meus amigos, assim, sabe? Mas a gente começou a falar, assim, com muita gente.
exatamente aqui, né? O que a gente tá fazendo agora, né? Pessoas de estados diferentes conversando, né? Porque a gente nem se conhece pessoalmente, né? Pra começo de conversa. Isso é um fato. Exatamente. Fatos curiosos sobre o elenco do Minicast. A gente não se conhece. Pessoalmente. Sabia que em 83 o Felipe foi pego numa praça pública sem calça? Não, tô brincando. Não, você errou o ano. Não, mas Verdadeiro ou falso? Falso foi em 84. Falso, foi. Olha, eu vou falar Falso, que foi em ontem. 85, 86 isso pode ter acontecido. Olha aí. Realmente. Ué, mas isso poderia... Em qual ano que vocês nasceram? Isso pode ter acontecido com vocês também. É verdade. Eu sou de 86, olha aí. Olha aí, Sou de que idoso. 88, então. Muito nova. Muito nova. Uhum. Ficar pagando de novinha aí já tá trintona. Qual é? Mas viu, uma coisa que também do lance da gente lidar com outras pessoas é que geralmente, né, na maioria dos casos, não dá pra falar por todos, óbvio, mas na maioria dos casos são pessoas que estão realmente interessadas ali em pintar, em discutir o lance do hobby de pintura mesmo, de melhorar, né? Então, cria-se um ambiente de que as pessoas estão interessadas. Saudável, né? Exato. Claro que óbvio que tem exceções em tudo, né? Mas a gente vai falar por maioria, não é assim, né? Por amostragem. Estou pressentindo um assunto orbitando esse cast. Presinto. Ai, meu Deus do céu. Fala uma coisa, eu queria perguntar pra vocês. Quando vocês começaram a pintar, vocês conheciam... Quem foi a primeira pessoa que vocês conheceram, assim, de pintura de miniatura? Pode falar o nome, tá certo que a maioria não vai conhecer, mas só pra... Fisicamente. Referência. Pode ser fisicamente ou pela internet, pelo WhatsApp. Do hobby. Primeiro cara do hobby. Exato, do hobby. Aqui na minha cidade foi um camarada, um plastimodelista que chama Alex. Olha só, ele tem Instagram? Não. Essa ele é galera bem aí. raizão, assim, tipo... Entendi. Aí ele me apresentou pro grupo de plastimodelistas do Sul Fluminense. Nossa, é que tipo é maçonaria esses negócios, né? O negócio tinha que ser indicação pra você entrar. E foi aí que eu conheci o Rafael, o Rafa, né, o da Costa Miniaturas. Foi o primeiro cara, assim, que eu vi que, tipo, caralho, esse maluco é bom. Sabe, tipo, foi o primeiro cara que eu tive contato que era um cara diferente. Entendi. Um outro cara que eu tinha visto nessa época também, porque ele postava muita parada num fórum, nem sei se esse fórum existe ainda, que é o fórum de Warhammer. Nossa. Warhammer Brasil. Não existe fórum, a palavra fórum não existe mais. Tô brincando. Não tem sempre, de vez em quando eu vou lá fazer umas audiências. Não, hoje não mais, não nessa realidade. Fórum João Mendes lá aqui em São Paulo. Aí... Falei uma piada muito interna do estado. Ninguém vai entender, Ati. Ninguém vai entender. Assim, é que eu fui office boy eu falei, eu fui office boy de advocacia, né? Por isso eu sei essas merdas também. Você não falou. Não falei? Não. Vocês não sabiam disso? Não, você tinha sido boy, não. Só sabia que você era boy, não office boy. Boiola, sabia só. Boy. Não pode falar. Fresco. Fresco. Fresco que usa Wet usuário de Wet Palette. Tá, mas segue com a sua história. Mas segue com a sua história. Não, então, aí esse cara me apresentou. Aí foi a primeira vez que eu vi um camarada bom com o Rafa. E aí eu entrava muito nesse fórum Warhammer Brasil e tinha um cara aqui no estado do Rio, só que na capital, que é o Luciano. Certo. Esse cara, ele pintava muito, não só ele pintava muito bem, mas ele tinha muito trabalho. Publicado. Ele lá nessa época, 2010, ele mandava um álbum de foto antes de eu dar o hiato de 8 anos, 7 anos, Uhum. Ele já fazia pintura comissionada de Warhammer. Ah, caraca. Então ele já tinha, tipo, ele tinha as paradas, uma porrada de trabalho publicado por outras pessoas, sabe? Ah, entendi. E aí foi quando eu falei, caraca, esse maluco aí... Pô, acho que esse cara trampa com essa parada. Cheguei a mandar mensagem no fórum, trocar ideia com ele no fórum, assim. Mandou Orkut, não. Um testimonial pra ele. Depoimento. O que falar sobre esse cara que mal conheço, eu já considero. Mas já considero fato. Aí no final você escreve, por favor, apagar esse testimonial. Uhum. Não deixar público. Não aceita. Assim, não aceita o scrap. Não aceita o scrap. Ai, meu Deus. Vai. Lembra quando o Orkut depois teve aquela parada de colocar coraçãozinho
Sério? Joinha, isso a pessoa... você não lembra dessa porra? Mas já era no final, né? Nós já tava morrendo. Já era no... Eu lembro disso quando eu estava... Eu lembro disso quando eu tava conhecendo a minha esposa, eu acho que tinha isso. Que tinha os Buddy Pokers lá, que tinha uns bonequinhos 3D. Isso, a Átila conheceu... Os bonequinhos feios. Notícia. A Átila conhece sua esposa no Orkut. Não foi no Orkut. Foi uma amiga nossa que apresentou em comum. Amiga em comum. Mas você conhecia ela antes? Caraca, isso ela virou fez faculdade comigo. Casos de família? A amiga fez faculdade com a amiga nossa que a gente tem em comum, fez faculdade comigo, daí ela me apresentou. Como a gente morava tudo em Guarulhos, né? Todo mundo era de Guarulhos, né? Então... você é de Guarulhos? Não sabia. Sou de Guarulhos, rapaz. Meus pais moram lá. Não sabia porra nenhuma. Não sabe porra nenhuma sobre o Átila. Olha aí, quem sabe eu posso ser, sei lá, um foragido da justiça e ninguém sabe. Tu é? Não. Felizmente não. Mas aí Caraca, eu mudei completamente a parada para casos de família. Assim. Isso. Você conheceu o cara lá, vocês se beijaram, como é que foi? Então, essa parte foi um pouco depois, ó. Eu acho. A gente tava meio bêbado. Aí... Aí, esse Luciano, eu cheguei a trocar ideia com ele, mas assim, foi a primeira vez que essas 3 pessoas, assim. Mas você chegou a falar com essa galera, então? Sim. Com o Luciano eu cheguei a conversar alguma coisa no... Olha que maneiro, eu cheguei a conversar com ele no fórum, algumas coisinhas assim e tal. Perguntei pra ele se ele dava workshop, sabe? Tipo, eu queria aprender. Certo. Mas não existia isso. Esse conceito não existia nessa época. Sim, total. E olha que maneiro, depois, Glauco e eu entrevistamos ele no Therapy Just Hobby. Eu lembro, eu vi esse vídeo. Tem lá até hoje essa parada, maneiro pra caralho. Sim. Eu lembro, eu vi esse vídeo. Ele foi entrevistado também pelo Boscolo recentemente, não foi? Foi recentemente. Isso aí. Tá vendo como eu tô ligado em tudo? Que isso, hein? Super ligado. Aí essas 3 pessoas, foi o Alex, foi o primeiro cara, esse plastiboderista mesmo, que tipo, caralho, existe. Aí depois foi o Rafael, que foi assim, o primeiro cara bom que eu vi de fato na mão. Mas é legal que você teve referências nacionais logo de cara, né? Foi uma coisa que eu não tive, por exemplo, eu não fui por essa via. Mas outros tempos, né, Ati? Sim. Eu acho assim que nessa época... Eu acho que foi pelo lado que você veio. Nem tinha, por exemplo, a tua referência maior, que é o Giraldez, não suspira, Átila. Segura. Eu tô chorando já. A tua referência... Eu não sei nem se ele, tipo... Provavelmente já pintava em 2010, mas eu não sei se ele tinha coisa publicada. A exponencialidade que ele tem hoje, né? A visibilidade. Eu lembro quando eu voltei, em 2017... Que nem nessa época ele era, tipo, tão famosão. Não lembro que acho que a direito. internet... Mas ele já tinha livro. Ele já tinha livro. Acho que nessa época ele era do Infinity, assim. Isso. Que ele foi o artista do Infinity, né? Ponto. Sim. Todo mundo pode falar o que for, Infinity é um bom jogo, Infinity... Cara... Infinity só é o que é por causa dele. Só existe no nosso hobby... Não vou falar de jogo. Caguei, não jogo, pô. Não sei... Se eu falar, eu posso falar merda. Mas assim... No nosso hobby, o Infinity só existe, só tem boa referência por causa do Giraldez. Ponto. Total. Aí você vier com um cara, sei lá, não. Bill pinta pra caralho Infinity, tá? Bill, eu não sei nem quem é. Certo. O melhor pintor aí de o Bill tem Infinity 400, do Brasil. Bill tem 400 seguidores no Instagram. Porra, Bill, né? A família do Bill só conhece ele. Porra, me ajuda a te ajudar, né, velho? Sim. Então, assim, por isso eu acho que o Giraldez, quando você entrou, né? Foi 2014, é isso? Foi 2014, isso. Ele já tinha um livro publicado. Eu esqueço o nome de todo mundo, mas data eu não esqueço nem quando eu entrei, ele já tinha livro publicado. De Infinity. Então, mas é aquele que tem o robozinho, é só Infinity. Né? Não, é só Infinity. Aquele robô, então. Os 2 livros dele são só de Infinity. Essa época ele era a cara do Infinity, né? Ele tinha um blog também, lembra dessa porra? Bom pra caramba. Mas já não existia esse conceito de blog quando eu comecei a pintura. Você já é muito velho já. 2014 não tinha blog? Fórum e blog não existe, isso não existe. Não, Massive Voodoo é o quê? Só é o maior e melhor. Que isso, hein? Fiz uma propaganda de graça. É o único que sobrevive. E a Manu? De referências? Cara, eu já digo assim, aqui comunidade desse tipo de coisa é nula. Assim, quando a gente começou não tem.
Aí, assim, eu tive algum contato, sabe, com o pessoal no Facebook e tal. Mas era, assim, tipo, em grupo de board game, em algum grupo de hobby, sabe, essas coisas assim. Mas era, assim, sempre alguém aleatório, sabe? Certo. Tanto que Que ano era isso, mano? Em 2014 ali, 2015, 2014. Vocês são contemporâneos. Eu acho que eu e o Átila começamos mais ou menos na mesma época ali, assim. E como eu não conhecia o Warhammer, esse negócio eu tava mais na parte do board game, né? Eu tava mais ali naquelas beiradas, sabe? Então eu tinha contato com o pessoal do board game, sabe? Mas o pessoal de pintura mesmo eu tinha muito pouco contato, assim. Tanto que eu nem me lembro quem foi que me enfiou, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, sabe, de pintura, essas coisas assim, eu nem sei dizer quem que foi, sabe? Certo. Aí depois que eu fui conhecendo o pessoal ali, me enturmando e tal, mas eu cheguei ali, digamos, bem sozinha, assim, cheguei com a minha miniaturazinha ali, assim, fui sentando e fui ficando. Sim. Mas isso que a Manu falou é uma coisa muito importante que diferencia a gente, por exemplo, do Felipe, que é a via que a gente entrou. Ele entrou pela uma via que era mais comum da galera do Plast, que era do Wargame, né? O Warhammer sempre teve colado com a galera do Plast, pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que lá fora o Warhammer é bem mais forte, era uma entidade separada. Aqui no Brasil, geralmente eles estavam mais colados, a galera. E aqui se você pega o board tá bem descolado disso aí. Exato. Então, mas aí eu vou abrir um parênteses. Observação assim, de quem... Minha observação naquele momento. Certo. A galera do Warhammer não era colada com plástico. Pelo menos a galera da pintura, eu acho que sim, né? Tanto que a galera do plástico não colava com a... Tipo... Olha só, olha aqui, vou contar uma história pra exemplificar, mas assim... Quando eu cheguei lá com meus Warhammerzinho... Certo. Tipo, os caras ficavam me dando kit de militaria, de figura... figura histórica, eles ficavam me dando. Aí sim. Tipo assim, eu pegava e mostrava. Em si não, tipo, não é minha praia, brother. Aí eu pegava, eu mostrava a minha, olha que eu fiz, não sei o que, os caras. Maneiro. Olha só, isso aqui é muito maneiro. Aí os caras me davam um kit, sabe, tipo. Sei. Não foi uma parada, tipo. Agora você falou, o Rafael foi o único cara que eu vi que tinha, por exemplo, ele tinha um Iron Man pintado. Certo. Saca? Acho que ele tinha um Iron Man e um Magneto, não sei, agora não lembro. Mas ele tinha, sabe? Tipo, era a única coisa fora figuras históricas e militaria que eu tinha visto aqui. Então, tipo, o Warhammer, ele sempre foi uma parada à parte. E se você for olhar hoje, ainda é um pouco assim. Acho que hoje em dia total é assim. Hoje em dia eu não tenho a menor dúvida disso. Antes era pior, viu? Antes era bem pior. É porque eu fico pelo menos de fora, eu ficava com a impressão que o cara que às vezes gostava de militaria, mas queria ver um negocinho diferente, tipo você falou até do Rafael aí, ele, tem um Warhammer aqui que é mais ou menos parecido, é mais fantástico e tal, e vou tentar aqui ver qual é que é, e aí de repente essa galera andava junto. Mas se não é pelo que você tá falando, não. Não eram assim, não eram um ambiente compartilhado. Tá, entendi. Isso era pelo menos não na minha visão, assim, não a visão, não aqui. Ainda, tipo, eu ainda peguei muito assim, cara, mesmo depois já tá, tipo, competindo e o caralho, ainda, tipo, postava parada, aí, maneiro e tal. Porra, quando é que você vai começar a pintar militaria? Não é? Entendi. De verdade. Beleza, é uma galera que... Você vai começar a brincar sério, né? Com isso aí, né? Acho que nunca. Vou ficar tranquilo aqui. Tô de boa, eu acho maneiro quem pinta. Também. Só que não é pra mim, sabe? Não é eu um ainda vou tentar, eu faço. ainda vou tentar fazer, porque eu gosto de ver essas paradas. Eu não gosto muito de parada histórica, eu não gosto de parada histórica, assim. Eu tipo, gosto, vou pintar mas não vou seguir porra nenhuma, foda-se, vou fazer do meu jeito. Tipo a heresia que você quer fazer no Warhammer. Exatamente. Pintar uma Marine de rosa. Exatamente isso. Só eles. Marine de rosa existe. Eu sei, eu já pintei um, inclusive. Eu até vi que alguém tava pintando um Marine rosa e roxo essa semana. Sério? No Instagram. Eu pintei um rosa e roxo. Eu ia marcar o Átila ali, até esqueci. Ficou bem maneirinho aquele que você pintou de passagem. Ficou muito bom.
Eu não gosto muito dele hoje em dia, mas na época eu achei legal. Mas vou falar pra vocês que a via por onde a gente entra muda bastante mesmo a perspectiva que a gente vai ter do hobby, eu acho. Quer dizer, depende, né? Mas por exemplo, na via do board game, era tudo novo no Brasil na época. O board game era novo, era maior que pintura, obviamente, mas era tudo novo. Então, no Brasil, a gente não tinha exatamente alguém pra olhar que tava pintando board game, que você olhar o cara... Não tinha, por exemplo, você entrava lá no, sei lá, no Instagram, você não ia achar um brasileiro que pintava Zombicide no nível do Geraldes, na época que eu comecei. Não tinha isso ainda. Então, tava meio começando todo mundo junto ali, sabe? Começou a galera do board game. E aí, hoje em dia, conforme o board game vai crescendo e ficando grande, e às vezes até maior que o Warhammer e Plast, pelo menos aqui no Brasil, dada a popularidade de board games, aí a gente começa a ver que a gente olha e fala, opa, peraí, tinha a galera do Plast ali, tinha o pessoal do Warhammer que já tava ali também, que a gente não tava vendo. Porque assim, o Plast a gente sabe que teve a época dele de áureo, quando a Estrela trazia os kits da Revel, mas não é a mesma coisa hoje em dia, Estrela barra Revel Times. Exatamente. Cara, são tempos diferentes, é a mesma parada, tipo, isso. A proporção é outra. A proporção é outra. Então, board game é a parada hoje em dia. Hoje em dia é board game. Pra trazer a galera, o que mais traz é board game, sem dúvida nenhuma. E aí, a impressão 3D também agora como uma outra via que traz gente pra caramba pro hobby, né? Mas assim, vocês não falaram quem foi, assim, fisicamente, quem foi a primeira pessoa que vocês encontraram. Então, esse é o lance, não teve fisicamente a pessoa. Mas é isso que eu tô mesmo falando. Mesmo que depois de um tempo, assim, tipo, beleza, já pintava, já tinha um nível e tal, mas em algum momento você viu uma pessoa que pintava na mão, assim, tipo, você, não, porra. Eu não vi. Vi. Como não viu? Até hoje você nunca pegou ele na miniatura de ninguém? Não. De nível de display? Não, nunca peguei. Eu não conheço pessoalmente nenhuma outra pessoa que pinta miniaturas. É isso que eu tô falando. Eu também não. Jesus, meu Deus. Isso que eu tô falando. O cenário aqui é nulo? Eu conheço. É engraçado que tem muita parada pra ir, cara. Não, tem tipo pra Florianópolis ali, mas aqui... Na cidade né? não tem. Essas cidadezinhas, assim, bem pequenininhas, é complicado, né? Não, na verdade eu tenho. De charrete. Esqueci. Mas depois que eu já comecei o canal, eu conheci, eu tinha esquecido, cara, eu esqueci. Mas depois que eu já tinha começado o canal, rolou um workshop do Ale, sabe? O Ale aqui de São Paulo. O Ale e aí eu vi, sim, ao vivo. Eu conheci ele e vi os trampos dele ao vivo. Sim, então teve ele. No caso foi isso. Vai rolar o seguinte, a gente vai mandar uma miniatura pra cada, assim, tipo, eu mando uma pra você e uma pra Manu, Oi? Ah, você tá falando uma miniatura pronta. Tipo, cara, só pra ver. Mas só vocês virem. Só pra ver o trabalho de outra pessoa. Não, aí quando a gente se encontrar, a gente devolve. Não, ou quando vier, traz, né? Deixa eu ver. Daí você traz mais, não só uma, traz várias. Uma caixa. 3. Isso. Eu tenho pois é, até um negócio que eu ia comentar, assim, tipo, o contato que eu tenho com outras pessoas, assim, digamos, dentro do hobby é só virtual, porque aqui eu nunca conhecia, assim, a galera, sabe? Apesar de eu ter dado workshop, assim, quase ninguém continuou, sabe, pintando, assim, depois. Ou era pessoal de fora, sabe? Mas aqui mesmo, nunca vi, sabe? Eu acho que, sei lá, que uma vez eu vi um board game pintado, um negócio assim, mas foi muito de longe, sabe? Aquela coisa assim, tipo, não me lembro, sabe? Até pra falar a verdade, assim. Mas, no geral, assim, nunca tive esse contato, sabe? Com outras pessoas aqui. Então por isso que eu falo assim, eu cheguei ali, fui ficando no cantinho ali, fui chegando com minhas coisas. Foi. Volta a história da menina gótica na quadra com seu caderno de desenho. Mais ou menos. Aí tomou uma pincelada e aí só veio não fala. O Angel Giraldes. É verdade. Dá uma outra conotação. Aquele menino, na verdade, era Sérgio Calvo. Sérgio Careca. A gente entrou, então, na época do board game mesmo, eu e a Manu, né? Mas o Felipe também começou mais forte já na época do board game, né? Assim, vou te falar que antes eu pintei pouco. Eu falo que assim, eu tive esse ato, mas lá atrás eu pintei muito pouco. Porque nessa época eu morava com os meus pais. Entendi.
E aí era aquela história, cara. Parece sacanagem, mas, tipo, olha só. Por exemplo, teve uma época que eu peguei e catei uma mesa de bar lá que tinha no meu condomínio. Essas mesas de ferro. Aham. Saca? Peguei, aí fui, comprei uma luminária, montei, não sei o quê. Cara, o negócio ficou montado 2 dias, assim. Cheguei em casa num outro dia, sei lá do que eu tava fazendo. As paradas estavam todas numa caixinha, num canto. Minha mãe tinha colocado, tipo, minhas roupas pra eu guardar em cima da mesa, sabe? E, cara, isso era muito comum. Era muito comum. Entendi. Eu vou te falar que nesse ponto, eu cheguei a ser quase, tipo, desestimulado de fato. Porque era muito comum. A minha mãe tem mania de limpeza, de arrumação. Nem de limpeza, de arrumação. Então ela via aquelas paradas assim, cara, vocês veem que eu sou organizado, vocês já viram minha mesa, não sei o quê. Cara, tá tudo organizadinho, tipo, enfileiradinho. Pra minha mãe é bagunça. Então o que ela fazia, metia tudo na caixa e guardava. Aí, tipo, eu montava, aí ficava sábado e domingo, durante a semana guardava. Às vezes guardava no domingo à noite, sabe? Eu saía. Entendi. Ela ficava esperando parecer, tocar e vou guardar essas porra, não vai aparecer mais nada. Aí... Pra mim era mim era o equivalente a abrir a porta e... Por que você não tá estudando pro vestibular? Nossa. Bom, cara, mas eu não tive problema com então. estudo, cara. Zero. Nossa, nunca tive. Sempre fui de boa. Tanto que tinha uma época que minha prima fez cursinho e ela me deu todas as apostilas dela, sabe? Eita. Aí a minha mãe deixava passivo-agressivamente aquilo em cima da minha cama, sabe? Porra. Aí Uma faca. Pra eu pegar e estudar, 38, né? Aí eu abria aquelas apostilas em cima da minha cama e ficava tocando a guitarra desligada no quarto, sozinha, pra ninguém ouvir. Nossa, meio deprê isso aí, assim, tipo, meu... Sim, porque daí, tipo, abriu a porta e tipo, por que tu não tá estudando? Sabe, o tempo inteiro. Tô estudando, que tá? Tô estudando. Aí, por isso que eu falo que, eu comecei, aí eu parei, aí eu comecei a pintar de verdade em 2017. Porque eu não tinha constância. E às vezes eu ficava 2017 você começou? Caraca. Nossa. E aí eu ficava puto. E eu falava, então não vou pintar mais essa porra, não. Aí largava. Aí, tipo, ficava às vezes um mês e meio, 2 meses sem pintar. E assim, o que acontece? Eu pintei 10 marines. Aí, isso nessa treta de monta-desmonta. Aí 20, 30 marines nessa treta de monta-desmonta. Depois eu não pintei mais. Porque foi dando no saco, eu fui ficando puto. Aí eu ficava parado uma semana, depois ficava parado 15 dias, depois ficava parado 30 dias, depois meses. Aí, tipo, aí por fim eu falei, não vou pintar essa porra mais não, e larguei pra lá. Aí botei tudo numa caixa, só que o maneiro é que por algum motivo eu não me desfiz. E eu sou do cara que eu não vendo as paradas, eu jogo fora ou dou. Acumuladores. Não, eu jogo fora ou dou. Eu também não, então, não vendo as paradas. Assim, às vezes pode ser um hobby que pô, se acontecer uma parada que eu me decepcionar muito, ficar muito puto com as minhas paradas aqui, se não me vier o estalo de dar pra alguém, de doar minhas tintas, as paradas assim, eu vou jogar tudo fora. Vai tudo pro lixo. Eu não sou de, não vou recuperar o gasto. Eu não tenho essa parada. Entendi. Entendeu? Aí assim... Eu também não tenho isso, mas por preguiça. Se alguém vendesse pra mim, eu aceitava. Só vendo lote fechado. Pô. Eu tava comentando com o Átila ali que eu odeio o LX, cara. É verdade. Troca comigo por um casal de calopsita e um Schnell Rider. Uma bombinha de asma e um cacto. O cara... E aí foi, tipo... Aí eu parei, por isso que eu parei. Só que o que acontecia? Essa galera que eu conheci lá, o Rafael, o Alex, aí eu entrei no grupo dos caras aí, Guilherme, vários outros caras. A cidade aqui, ela não é pequenininha. Mas sabe aquela cidade que você ainda tem aquela parada de você conhecer, encontrar com a pessoa de vez em quando? Sei. Então, aí eu encontrava, ei, cara, tá pintando? Não tô pintando não, parei, tu deu uma parada. Tá pintando, encontrava no posto de gasolina, encontrava às vezes na noitada. Cara, não tô pintando. Balada é muito paulista, brother. Eu não vou em balada, eu não sei nem o que vocês estão falando. Eu fico em casa, jogando videogame. Balada e rolê é muito paulista.
Cara, eu fiquei imaginando o Felipe no bar, assim, e aí, cara, tô pintando? Tô sim, aqui, ó. Tirei meu Warhammer aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dali, vou fazer um olho agora. Aí, assim, eu encontrava com a galera, os caras, assim, tipo... Eu cheguei em churrasco dos caras, assim, já sem pintar. Tipo, sei lá, 2012, 2013, tipo, sem pintar e tal. Caraca. Aí, só que eu sempre via. Eu sempre entrava. Por isso que eu sei essa parada. Massive Voodoo, cara, eu sempre entrava. Entendi. Aí Aí casei. Morei ainda um ano com a Mayara sem pintar. Aí quando eu mudei eu morava num apartamento, tinha 2 quartos, era pequenininho. Uhum. Aí quando eu mudei pra casa, que aí era uma casa bem maior. Sim. Aí tinha um quarto que, aí sim. Eu podia usar perfeitamente de quarto de pintura e ainda sobrar outro quarto pra hóspede, não sei o quê. Aí eu fui pra esse outro quarto, aí montei lá, e aí foi do nada. Dessa vez foi do nada. Do dia pra noite, não foi tão do nada. Eu levei minhas miniaturas de Warhammer que estavam pintadas num evento aqui. Aí os caras, pô, que maneiro, pô, você pinta, que não sei o que, eu pinto. Aí eu, pô, vou voltar a pintar. Aí, desse evento eu já saí com comissão sem estar pintando. Aí os caras, pô, pinta pra mim. Pinto. Aí eu falei, cara, Mayara, vou voltar a pintar. Ela lá, maneiro. Ainda vou ganhar um dinheiro com isso. Ela, porra, maneiro pra caralho, pode fazer. Sacanagem, ela não falou isso não, eu tô exagerado. Foi uma dramatização, pô, em prol da história. Tem que ser isso, eu acho justo. Em prol da narrativa. Aí quando eu voltei, e aí assim, mas é o que eu falo, eu voltei já com a ideia de tipo, cara, se eu ficar no meu mundinho de Warhammer, eu só vou saber pintar as paradas de Warhammer. Tenho que pintar coisa diferente, porque aí eu vou aprender de fato. E a comissão vai me forçar a pintar direto. Sim. Aí eu saí do 8 pro 80. Muito bem. Mas é isso, então. A Manu, você que tem alguma coisa que você ia falar nessa linha? O que eu tinha, assim, eu já digo, né, é que aqui foi bem numa época que começou a ter muito evento de board game, sabe? Aí eu levava as minhas miniaturas pro pessoal, sabe, ver nos eventos de board game, sabe? E daí era uma coisa que me incentivava assim um pouco, porque era aquela coisa, todo mundo via uma miniatura pintada, por mais merda que as minhas miniaturas fossem, né? O pessoal já ficava, porra, que massa, que legal, se pinta e não sei o quê. E isso ajudava bastante, assim, porque se estimulava, sabe, a pintar. Assim. Eu lembrei, a Manu falou dos eventos agora, e eu lembrei que eu também vi, eu não tinha lembrado antes, desculpa, mas eu vi o trabalho do Chicão, do André Blue Knight, e da Vanessa, que pintou, miniaturas, que pintou um board game lá que tava lá exposto também no evento aqui de São Paulo, e eu vi também. Esse eu vi ao vivo. Mas eu já tinha um canal há um tempo já, eu acho. Foi quando eu fui chamado pra palestra lá, pra fazer a palestra do Diversão Offline. Sou palestrinha, eu fui palestrinha. Átila, palestrinha do hobby. Palestrinha do hobby, paladino do pincel. Os títulos se acumulam. Cara, sabe uma parada que eu lembrei muito anterior a isso tudo? Que eu lembro? Eu servi ao exército, né? Serviço militar obrigatório em 2004. E lá eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras, que é a AMAN, aqui em Resende, próximo. Certo. Lá tem um salão que era no departamento de educação. Certo. Que tem uma exposição de uma porrada de figura de militaria pintada. Tudo quanto é tipo de habilidade que você pode imaginar. Figuras históricas, não sei o quê. Eu tô pra te falar que esse, antes do hobby, foi o meu primeiro contato antes de entrar de cabeça, foi o meu primeiro contato com o hobby mesmo. E aí, cara, tá tão assim, foi há tanto tempo que eu não sei nem, tipo, avaliar a qualidade do trampo daquela época. Assim. Achei massa naquela época, mas agora eu não faço ideia. Eu achei foda. Fodaço, maneiraço. Legal. Porque, assim, eu lembro que... E, assim, diorama. Certo. Não é, tipo, um blindado, uma figura histórica da Revolução Francesa. Não. É uma Era ceninha. Diorama, ceninha um cacete. Diorama de 3 metros. Caralho. Com blindados e trocentas miniaturas. Legal. Maneiro pra caralho, assim. Maneiro pra caralho.
Legal isso. Nem sei se isso existe lá ainda, né, cara? Porra, tem quase 20 anos. Porra, tô velhão, mano. Tô velhão. Tá velhão. Quase 20 anos que eu servi. Tá caquético já. Graças a Deus não sou. Valeu, 88. Porra, vai meter agora que você adapta, tá fudido. Você é de quanto que você falou, Felipe? 85? 85. Nossa, que velho. Nasci no dia do enterro de Tancredo Neves, é mole? Caraca. Primeiro presidente com a ditadura eleito morreu no dia 23 e foi enterrado no dia do aniversário. Olha aí. É a única referência que eu tenho, só falei por falar mesmo. Histórico, Muito bem. Então é isso. Esse é o episódio de hoje, então. O quê? Já não foi? Tá bom já. Tá bom já, eu dou um jeito. Não vai cortar, é tudo. Vou tirar tudo. Deixa só eu falando. E eu sou Manu do Mini Massacre Miniaturas e o Wet Palette é coisa de fresco. Eu sou das antigas. Porque quem é das antigas não usa. Sou colorista. Não aguento, cara. Não. Coisa boa de Deus isso. Enfim. É isso, bora pro cast. Toca-lhe pau. É porque, não, agora eu lembrei. Eu fiz a pergunta do hobby pra você, e aí daí você entrou naquela parada de foi aonde eu comecei a repetir, aí a Manu comentou e eu fiz um outro comentário, aí depois foi ladeira abaixo. Foi. Tá bom.